esse tipo de voz suave para tentar agradar todas as pessoas que sentem diferentes tipos de gatilho, tá bom? Então, vamos lá, que o nome do capítulo é Minha Transformação em Senhor Supremo do Banheiro. Depois que assimilei o fato de meu professor de latim ser um cavalo, fizemos um passeio agradável, embora tivesse tido o cuidado de não andar atrás dele. Havia participado de algumas das rondas com pazinhas para recolher cocô de cachorro na parada do dia de ação de graças da loja Macy's e, lamento dizer, não confiava na parte de trás de Kiron tanto quanto confiava na da frente. Passamos pela quadra de vôlei. Diversos campistas se cutucaram. Um deles apontou para o chifre de minotauro que eu carregava. Um outro disse, é ele. A maioria dos campistas era mais velha que eu. Seus amigos sátiros eram maiores que Grover, todos trotando de um lado para o outro de camisetas cor de laranja do acampamento meio-sangue, sem nada para cobrir os traseiros peludos à mostra. Eu normalmente não era tímido, mas o modo como olhavam para mim me deixou pouco à vontade. Era como se esperassem que eu desse um salto mortal ou coisa assim. Olhei para a casa da fazenda atrás de mim. Era muito maior do que eu pensara. 4 andares, azul céu com acabamento em branco. Como um hotel de veraneio de primeira classe à beira-mar. Eu estava conferindo o catavento de latão em forma de águia no topo, quando algo me chamou a atenção. Uma sombra na janela mais alta do sótão. Alguma coisa havia mexido na cortina só por um segundo, e tive a nítida impressão de que estava sendo observado. O que há lá em cima? Perguntei a Kiron. Ele olhou para onde eu estava apontando e seu sorriso desapareceu. Apenas o sótão. Mora alguém lá? Não, disse em tom definitivo. Nenhuma única coisa viva. Tive a sensação de que ele falava a verdade, mas também tinha certeza de que algo havia mexido naquela cortina. Venha, Percy, disse Kiron, o tom despreocupado, agora um pouco forçado. Há muito para ver. Caminhamos pelos campos de morangos, onde campistas colhiam alqueires de morangos, enquanto um sátiro tocava uma melodia numa flauta de bambu. Kiron me contou que o acampamento cultivava uma bela safra para exportar para os restaurantes de Nova York e para o Monte Olimpo. Paga as nossas despesas, explicou, e os morangos não exigem esforço quase nenhum. Ele disse que o Sr. D produzia esse efeito sobre plantas frutíferas. Elas simplesmente enlouqueciam quando ele estava por perto. Funcionava melhor com as vinhas, mas o Sr. D estava proibido de cultivá-las. Portanto, em vez delas, eles plantavam morangos. Observei o sátiro tocando a flauta. A música fazia com que filas de insetos saíssem dos canteiros de morangos em todas as direções, como se fugissem de um incêndio. Imaginei se Grover podia fazer esse tipo de mágica com a música. Imaginei se ainda estava dentro da casa, levando broncas do Sr. D. Grover não vai ter muitos problemas, vai? Perguntei a Kiron. Quer dizer, ele foi um bom protetor, sem dúvida. Kiron suspirou, tirou o casaco de tweed e jogou-o por cima de seu lombo de cavalo, como uma sela. Grover sonha alto, Percy, talvez mais alto do que seria razoável. Para atingir seu objetivo, ele precisa primeiro demonstrar uma grande coragem, tendo sucesso como guardião, encontrando um novo campista e trazendo em segurança a colina meio-sangue. Mas ele fez isso. Eu poderia concordar com você, disse Kiron, mas não cabe a mim julgar. Dioniso e o Conselho dos Anciões de Casco Fendido devem decidir. Receio que possam não ver essa missão como um sucesso. Afinal, Grover perdeu você em Nova York, depois ao desventurado destino da sua mãe, e o fato de que Grover estava inconsciente quando você o arrastou até os limites da propriedade. O Conselho pode questionar se isso demonstra alguma coragem da parte de Grover. Eu quis protestar. Nada do que acontecera havia sido por culpa de Grover. Também me sentia muito, muito culpado.
Se não tivesse escapado de Grover na estação de ônibus, ele poderia não ter se envolvido em encrenca. Ele vai ter uma segunda chance, não vai? Kieran retraiu-se. Infelizmente, aquela era a segunda chance de Grover Percy. Além disso, o conselho não estava muito ansioso em lhe dar outra oportunidade depois do que aconteceu na primeira vez. 5 anos atrás, o Olimpo sabe. Eu o aconselhei a esperar mais tempo antes de tentar de novo. Ele ainda é muito pequeno para a sua idade. Que idade ele tem? Ah, 28. O quê? Ah, e ainda está na sexta série. Os sátiros amadurecem no dobro do tempo dos seres humanos, Percy. Grover teve idade equivalente à de um aluno de escola secundária nos últimos 6 anos. Que coisa horrível. De fato, concordou Kieran. De qualquer modo, Grover está arrasado, mesmo pelos padrões de sátiro, e ainda não avançou muito em magia dos bosques. O pobre estava ansioso por perseguir o seu sonho. Talvez agora encontre alguma outra carreira. Isso não é justo, disse eu. O que aconteceu na primeira vez foi mesmo assim tão ruim. Kieran desviou os olhos depressa. Vamos andando. Mas eu ainda não estava pronto para mudar de assunto. Uma coisa me ocorrera quando Kieran falou sobre o destino de minha mãe, como se estivesse intencionalmente evitando a palavra morte. O princípio de uma ideia, uma pequenina e esperançosa chama, começou a se formar em minha cabeça. Kieran, disse eu, seus deuses, o Olimpo e tudo isso são reais. Sim, criança. Isso significa que o mundo inferior também é real. A expressão de Kieran se fechou. Sim, criança. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Há um lugar para onde vão os espíritos após a morte. Mas por hora, até que saibamos mais, eu recomendaria que você tirasse isso da sua cabeça. O que quer dizer com até que saibamos mais? Venha, Percy. Vamos ver os bosques. Quando nos aproximamos, me dei conta de como a floresta era enorme. Tomava pelo menos um quarto do vale, com árvores tão altas e largas que a impressão era de que ninguém entrara lá desde os nativos americanos. Kieran disse: os bosques têm provisões, se você quiser tentar a sorte, mas vá armado. Provisões de quê? Perguntei. Armado com o quê? Você verá. O jogo Capture a Bandeira é na sexta-feira à noite. Você tem a sua própria espada e escudo? Minha própria... Não, disse Kieran. Não creio que tenha. Acho que o tamanho 5 vai servir. Mais tarde vou visitar o arsenal. Quis perguntar que tipo de acampamento de verão tem um arsenal, mas havia muito mais a pensar. Portanto, o passeio continuou. Vimos a linha de tiro com arco e flecha, o lago de canoagem, os estábulos, dos quais Kieran parecia não gostar muito, a linha de lançamento de dardo, o anfiteatro para a cantoria e a arena, onde Kieran disse que eles realizavam lutas de espadas e lanças. Lutas de espadas e lanças? Perguntei. Desafios entre chalés e coisas assim, explicou ele. Não são letais, normalmente. Ah, sim, e também há o refeitório. Kieran apontou para um pavilhão ao ar livre, emoldurado por colunas gregas brancas sobre uma colina que dava para o mar. Havia uma dúzia de mesas de piquenique de pedra, sem telhados, sem paredes. O que vocês fazem quando chove? Perguntei. Kieran me olhou como se eu tivesse ficado meio maluco. Ainda assim temos de comer, não temos? Resolvi deixar para lá. Finalmente, ele me mostrou os chalés. Havia 12 deles, aninhados no bosque junto ao lago. Estavam dispostos em U, 2 na frente e 5 enfileirados de cada lado, e eram, sem dúvida, o mais estranho conjunto de construções que já vi, a não ser pelo fato de cada um ter um grande número de latão acima da porta, ímpares do lado esquerdo e pares do direito. Eram totalmente diferentes um do outro. O número 9 tinha chaminés como uma minúscula fábrica. O número 4 tinha tomateiros nas paredes e uma cobertura feita de grama de verdade. O 7 parecia feito de um ouro sólido que reluzia tanto à luz do sol que era quase impossível de se olhar. Todos davam para uma área comum, mais ou menos do tamanho de um campo de futebol. Bom,
engatilhada de estátuas gregas, fontes, canteiros de flores e um par de cestos de basquete, o que era mais a minha praia. No centro do campo havia uma enorme área de pedras com uma fogueira. Muito embora fosse uma tarde quente, o fogo ardia de modo lento. Uma menina com cerca de 9 anos estava cuidando das chamas, cutucando os carvões com uma vara. O par de chalés à cabeceira do campo, números 1 e 2, pareciam mausoléus casadinhos, grandes caixas de mármore branco com colunas pesadas na frente. O chalé 1 era o maior e mais magnífico dos 12. As portas de bronze polido cintilavam como um holograma, de tal modo que, vistas de ângulos diferentes, raios pareciam atravessá-las. O chalé 2 era de certo modo mais gracioso, com colunas mais finas encimadas com romãs e flores. As paredes eram entalhadas com imagens de pavões. Zeus e Hera, adivinhei. Correto, disse Quiro. Os chalés parecem vazios. Diversos chalés estão vazios. É verdade. Ninguém jamais fica no 1 ou no 2. Certo, então cada chalé tinha um deus diferente como mascote. 12 chalés para os 12 olimpianos. Mas por que alguns estariam vazios? Parei na frente do primeiro chalé da esquerda, o número 3. Não era alto e imponente como o chalé 1, mas comprido, baixo e sólido. As paredes externas eram de pedras cinzentas rústicas, salpicadas de pedaços de conchas e coral, como se as pedras tivessem sido cortadas diretamente do fundo do oceano. Espiei para dentro da porta aberta, e Quirón disse: eu não faria isso. Antes que ele pudesse me puxar de volta, senti o odor salgado do interior, como o vento na praia de Montauk. As paredes internas brilhavam como madrepérola. Havia 6 beliches vazios com lençóis de seda virados para baixo, mas não havia indício de que alguém já tivesse dormido lá. O lugar parecia tão triste e solitário que fiquei contente quando Quirón pôs a mão no meu ombro e disse: Vamos, Percy. A maioria dos outros chalés estava abarrotada de campistas. O número 5 era vermelho vivo, uma pintura muito mal feita, como se a cor tivesse sido jogada a esmo com baldes e mãos. O telhado era forrado de arame farpado. Uma cabeça de javali empalhada estava pendurada acima da porta e seus olhos pareciam me seguir. Dentro pude ver um bando de meninos e meninas mal encarados, disputando queda de braço e discutindo enquanto o rock tocava às alturas. A mais barulhenta era uma menina talvez 13 ou 14 anos. Usava uma camiseta do acampamento meio sangue tamanho GGG, embaixo de um casaco camuflado. Ela mirou em mim e me lançou um maldoso olhar de desprezo. Fez lembrar Nancy Bobofit, só que a menina do acampamento era muito maior e de aparência mais cruel. Seu cabelo era comprido, esticado e castanho, em vez de vermelho. Continuei andando, tentando ficar longe dos cascos de Quirón. Ainda não vemos os outros centauros, observei. Não, disse Quirón chateado. Infelizmente, meus parentes são uma gente selvagem e bárbara. Você pode encontrá-los no mato ou em eventos desportivos importantes, mas não verá nenhum aqui. Você disse que seu nome é Quirón. Você é mesmo? Ele sorriu para mim. Quirón das histórias, instrutor de Hércules e tudo aquilo. Sim, Percy, eu sou. Mas você não devia estar morto. Quirón fez uma pausa, como se a pergunta o intrigasse. Honestamente, não sei nada sobre o devia. A verdade é que eu não posso estar morto. Entenda, há muitas eras os deuses concederam meu desejo. Pude continuar o trabalho que adorava. Pude ser um mestre de heróis enquanto a humanidade precisasse de mim. Ganhei muito com aquele desejo e renunciei a muito. Mas ainda estou aqui. Portanto, só posso presumir que ainda sou necessário. Pensei sobre ser um professor por 3.000 anos. Isso não estava na minha lista das 10 coisas mais desejadas. Isso nunca fica chato. Não, disse ele. Horrivelmente deprimente às vezes, mas nunca chato. Por que deprimente? Quirón pareceu ficar com alguma deficiência auditiva de novo. Olhe, disse ele. Annabeth está esperando por nós.
A menina loira que eu conhecera na casa grande estava lendo um livro na frente do último chalé da esquerda, o número 11. Quando nos aproximamos, ela olhou para mim com um ar crítico, como se ainda estivesse pensando em como eu babava. Tentei ver o que ela estava lendo, mas não consegui distinguir o título. Achei que fosse minha dislexia em ação, então me dei conta de que o título não era sequer em inglês. As letras pareciam grego para mim, quer dizer, literalmente grego. Havia figuras de templos e estátuas e diferentes tipos de colunas, como em um livro de arquitetura. Annabeth, disse Kiron, tenho aula de arco e flecha para mestres ao meio-dia. Você cuidaria de Percy a partir daqui? Sim, senhor. Chalé 11, disse Kiron para mim, fazendo um gesto em direção à porta. Sinta-se em casa. Entre todos os chalés, o 11 era o que mais parecia um velho chalé comum de acampamento de verão, com ênfase no velho. A soleira estava desgastada, a pintura marrom descascando. Acima do vão da porta havia um daqueles símbolos de médico, um bastão alado com 2 serpentes enroscadas nele. Como é mesmo que chamavam aquilo? Um caduceu. Dentro estava abarrotado de gente, meninos e meninas, em muito maior número que os beliches. Sacos de dormir estavam espalhados por todo o piso. Parecia um ginásio onde a Cruz Vermelha estabelecera um centro de refugiados. Kiron não entrou. A porta era muito baixa para ele, mas quando os campistas o viram, todos se puseram de pé e fizeram uma reverência respeitosa. Então tudo bem, disse Kiron. Boa sorte, Percy. Vejo você no jantar. Ele partiu a galope rumo à linha de arco e flecha. Fiquei em pé no vão da porta, olhando para a garotada. Não estavam mais se curvando. Olhavam para mim, medindo-me com os olhos. Conheces a rotina. Havia passado por ela em muitas escolas. Tudo bem, enxergou Annabeth. Vá em frente. Então, naturalmente, tropecei ao passar pela porta e fiz um completo papel de bobo. Houve algumas risadinhas dos campistas, mas nenhum deles disse nada. Annabeth anunciou. Percy Jackson, apresento-lhe o chalé 11. Normal ou indeterminado? Perguntou alguém. Eu não sabia o que dizer, mas Annabeth disse. Indeterminado. Todos gemeram. Um cara que era um pouco mais velho que o restante chegou para a frente. Vamos, vamos, campistas. É para isso que estamos aqui. Bem-vindo, Percy. Você pode ficar com aquele ponto no chão logo ali. O cara tinha cerca de 19 anos e parecia muito legal. Era alto e musculoso, com cabelo com cor de areia, aparado e curto, com um sorriso amigável. Usava uma camiseta regata, laranja, calças cortadas, sandálias e um colar de couro com 5 contas de argila em cores diferentes. A única coisa perturbadora na sua aparência era uma grossa cicatriz branca que corria desde logo abaixo do olho direito até o queixo, como um antigo corte de faca. Este é Luke, disse Annabeth, e sua voz pareceu mudar um pouco. Dei uma olhada nela e poderia ter jurado que estava ficando vermelha. Ela me viu olhando e sua expressão endureceu de novo. Ele é seu conselheiro por enquanto. Por enquanto? Perguntei. Você é indeterminado, explicou o Luke pacientemente. Eles não sabem em que chalé acomodá-lo, então você está aqui. O chalé 11 recebe todos os recém-chegados, todos os visitantes, naturalmente. Hermes, o nosso patrono, é o deus dos viajantes. Olhei para o minúsculo espaço de chão que eles me deram. Eu não tinha nada para pôr ali e marcá-lo como meu. Nenhuma bagagem, nenhuma roupa, nenhum saco de dormir. Apenas o chifre do Minotauro. Pensei em colocá-lo ali, mas então lembrei que Hermes era também o deus dos ladrões. Corri os olhos pelos rostos dos campistas, alguns mal-humorados e desconfiados, outros com um sorriso idiota, alguns me olhando como se esperassem uma oportunidade de limpar os meus bolsos. Quanto tempo vou ficar aqui? Perguntei. Boa pergunta, disse Luke. Até você ser determinado. Quanto tempo isso vai levar? Todos os campistas riram. Venha, disse Annabeth. Vou lhe mostrar o pátio de vôlei. Eu já vi. Venha. Ela agarrou meu pulso e me arrastou para fora. Pude ouvir o pessoal do chalé dando risadas atrás de mim. Quando estávamos poucos metros de distância, Annabeth disse:
Jackson, você precisa fazer melhor do que isso. O que é? Ela revirou os olhos e murmurou baixinho. Não posso acreditar que achei que você fosse o cara. Qual é o seu problema? Eu agora estava ficando zangado. Tudo que sei é que matei um sujeito touro. Não fale assim, disse Annabeth. Você sabe quantos nesse acampamento gostariam de ter tido a sua chance? De ser mortos? De enfrentar um minotauro? Para que você acha que nós treinamos? Eu sacudi a cabeça. Olhe, se a coisa contra a qual eu lutei era realmente o minotauro, o mesmo das histórias. Sim. Então só existe um. Sim. E ele morreu, tipo, 1 zilhão de anos atrás, certo? Teseu matou no labirinto, portanto, monstros não morrem, Percy. Eles podem ser mortos, mas eles não morrem. Ah, obrigado. Agora entendi tudo. Eles não têm alma, como eu e você. Você pode bani-los por algum tempo, talvez até por toda uma vida, se tiver sorte. Mas eles são forças primitivas, que Iron chamava de arquétipos. No fim, eles se reconstituem. Pensei na senhora Dodds. Você quer dizer que se eu matei um acidentalmente com uma espada, quer dizer, a sua professora de matemática, está certo, ela ainda está lá fora. Você apenas a deixou muito, muito zangada. Como você sabe da senhora Dodds? Você fala dormindo. Você quase chamou de alguma coisa, uma fúria. Elas são torturadoras do Hades, certo? Annabeth olhou nervosamente para o chão, como se esperasse que ele se abrisse e a engolisse. Você não deve chamá-las pelo nome, mesmo aqui. Se acabamos tendo de falar nelas, nós as chamamos de as benevolentes. Puxa, existe alguma coisa que se possa dizer sem que haja trovões? Eu soei reclamão, até para mim mesmo, mas naquele momento não me importei. Por que tenho que ficar no chalé 11, afinal? Por que fica todo mundo tão amontoado? Há uma porção de beliches vazios logo ali. Apontei para os primeiros chalés, e Annabeth empalideceu. A gente não escolhe simplesmente um chalé, Percy. Depende de quem são seus progenitores. Ou o seu progenitor. Ela olhou fixamente para mim, esperando que eu entendesse. Minha mãe é Sally Jackson, disse eu. Trabalha na doceria da grande estação central. Pelo menos trabalhava. Sinto muito por sua mãe, Percy, mas não é isso que eu quis dizer. Estou falando sobre o seu outro progenitor, seu pai. Ele está morto. Não cheguei a conhecê-lo. Annabeth suspirou. Era claro que já tivera aquela conversa com outras crianças. Seu pai não está morto, Percy. Como pode dizer isso? Você o conhece? Não, é claro que não. Então como você pode dizer? Porque eu conheço você. Você não estaria aqui se não fosse um de nós. Você não sabe nada a meu respeito. Não, ela ergueu uma sobrancelha. Aposto que você ficou passando de escola em escola. Aposto que foi expulso de uma porção delas. Como teve diagnóstico de dislexia, provavelmente transtorno do déficit de atenção também. Tentei engolir meu constrangimento. O que isso tem a ver? Tudo junto é quase um sinal certo. As letras flutuam para fora da página quando você lê, certo? Isso é porque a sua mente está fisicamente programada para o grego antigo. E o transtorno do déficit de atenção, você é impulsivo, não consegue ficar quieto na classe. Isso são seus reflexos de campo de batalha. Numa luta real, eles o manterão vivo. Quanto aos problemas de atenção, isso é porque enxerga demais, Percy, não de menos. Seus sentidos são mais aprimorados que os de um mortal comum. É claro que os professores querem que você seja medicado. Eles são em maioria monstros. Não querem que você os veja como são. Você passou pelas mesmas coisas. A maioria das crianças daqui passou. Se você não fosse um de nós, não poderia ter sobrevivido ao Minotauro, e muito menos à ambrosia e ao néctar. Ambrosia e néctar. A comida e a bebida que estávamos dando a você para curá-lo. Aquilo teria matado um garoto normal, teria transformado seu sangue em fogo e seus ossos em areia, e você estaria morto. Encare os fatos, você é um meio-sangue. Um meio-sangue. Minha cabeça estava girando com tantas perguntas que eu não sabia por onde começar. Então uma voz rouca gritou:
Ora, ora, um novato. Eu dei uma olhada. A menina grandalhona do chalé feio e vermelho vinha andando lentamente em nossa direção. Havia 3 outras meninas atrás dela, todas grandes, feias e de aparência malvada, como ela, todas usando casacos camuflados. Clarice, suspirou Annabeth, por que você não vai polir sua lança ou coisa assim? Claro, senhorita princesa, disse a grandalhona, para poder atravessar você com ela na sexta-feira à noite. R. Escoracas, disse Annabeth, o que eu de algum modo entendi que era vá para os corvos, em grego, embora tivesse a sensação de que devia ser uma praga pior do que parecia. Você não tem chance. Vamos transformá-la em pó, disse Clarice, mas seu olho se crispou. Talvez ela não tivesse certeza de poder cumprir a ameaça. Voltou-se para mim. Quem é esse nanico? Percy Jackson, disse Annabeth. Essa é Clarice, filha de Ares. Eu pisquei. Tipo, o deus da guerra? Clarice sorriu desdenhosa. Você tem algum problema com isso? Não, disse eu, recobrando minha presença de espírito. Isso explica o mau cheiro. Clarice rosnou. Nós temos uma cerimônia de iniciação para novatos, persiana. Percy, seja o que for, venha, vou lhe mostrar. Clarice, Annabeth tentou dizer. Fique fora disso, espertinha. Annabeth pareceu ofendida, mas ficou de fora. E eu realmente não queria a ajuda dela. Eu era um novato, tinha de construir minha própria reputação. Entreguei a Annabeth meu chifre de minotauro e me preparei para a luta, mas antes que eu percebesse, Clarice tinha me segurado pelo pescoço e me arrastava na direção de um edifício de blocos de concreto, e eu percebi imediatamente que era o banheiro. Eu chutava e dava murros no ar. Já tinha estado em muitas brigas antes, mas aquela Clarice grandalhona tinha mãos de ferro. Arrastou-me para dentro do banheiro das meninas. Havia uma fileira de vasos sanitários de um lado e uma fileira de chuveiros do outro. Cheirava como qualquer banheiro público, e eu estava pensando, tanto quanto podia pensar com Clarice me arrancando os cabelos. Se aquele lugar pertencia aos deuses, eles deviam poder comprar privadas melhores. As amigas de Clarice estavam todas rindo, e eu tentava encontrar a força que usara para enfrentar o Minotauro, mas ela simplesmente não estava lá. Como se ele fosse dos 3 grandes, disse Clarice, me empurrando em direção a um dos vasos. Certo, o Minotauro provavelmente caiu na risada de tão bobo que ele parecia. As amigas abafaram o riso. Annabeth ficou no canto, observando através dos dedos. Clarice me forçou sobre os joelhos. Começou a empurrar minha cabeça para dentro do vaso sanitário, que fedia a canos enferrujados e, bem, ao que vai para dentro de vasos sanitários. Fiz esforço para manter a cabeça erguida. Estava olhando para a água imunda e pensando, eu não vou enfiar a cabeça naquilo. Não vou. Então algo aconteceu. Senti uma pressão violenta na boca do estômago. Ouvi os encanamentos roncando. Os canos estremeceram. A mão de Clarice no meu cabelo afrouxou. A água pulou para fora do vaso, formando um arco por cima da minha cabeça. E em seguida, me vi estatelado sobre os ladrilhos no piso do banheiro, com Clarice berrando atrás de mim. Eu me virei bem no momento em que a água explodiu para fora do vaso outra vez, atingindo Clarice bem no rosto com tanta força que a fez cair de traseiro no chão. A água continuou jorrando em cima dela como o jato de uma mangueira de incêndio, empurrando-a para trás, para dentro de um box de chuveiro. Ela se debateu, esbaforida, e as amigas começaram a ir em sua direção. Mas então outros vasos também explodiram, e mais 6 jorros de água de privada as empurraram de volta. Os chuveiros também entraram em ação, e, em conjunto, todos os dispositivos lançaram as meninas camufladas para fora do banheiro, fazendo-as rodopiar como pedaços de lixo sendo removidos com jatos d'água. Assim que elas foram postas porta fora, senti a pressão nas minhas entranhas se aliviar, e a água parou de jorrar tão depressa quanto começara. O banheiro inteiro estava inundado. Annabeth não tinha sido poupada. Estava toda molhada e pingando, mas não fora empurrada para fora. Estava em pé, exatamente no mesmo lugar, me olhando em estado de choque.
Olhei para baixo e me dei conta de que estava sentado no único ponto seco em todo o recinto. Havia um círculo de piso seco em volta de mim. Não havia nenhuma gota d'água nas minhas roupas. Nada. Levantei com as pernas trêmulas. Annabeth disse: "Como você?" "Eu não sei." Caminhamos até a porta. Do lado de fora, Clarice e as amigas estavam prostradas na lama e um bando de outros campistas se reuniram em volta para olhar, perplexos. O cabelo de Clarice estava colado no rosto. O casaco camuflado estava encharcado e ela cheirava a esgoto. Ela me lançou um olhar de ódio absoluto. "Você está morto, novato. Está totalmente morto." Talvez eu devesse ter deixado para lá, mas disse: "Quer gagarejar com água de privada de novo, Clarice? Cale essa boca." As amigas tiveram de segurá-las. Arrastaram-na para o chalé 5, enquanto os outros campistas abriam um caminho para evitar seus membros que esperneavam. Annabeth olhou para mim. Eu não sabia dizer se ela estava apenas enjoada ou zangada comigo por encharcá-la. "O que foi?" perguntei. "O que está pensando?" "Estou pensando", disse ela, "que quero você no meu time para capturar a bandeira." Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha relaxado, dormido ou descansado. Se você não dormiu, eu peço que você curta aqui embaixo, comente ou compartilhe. Se inscreva também aqui no canal para receber mais vídeos como esse toda semana, no mesmo dia e no mesmo horário.